O quarteto cantou sobre o glorioso evento, a bendita esperança que nos infunde alegria, que nos dá a certeza de que a nossa luta aqui, por árdua que seja, está muito próxima do seu final. Jesus está voltando. Durante a semana, para aqueles que vieram desde quarta-feira ou acompanharam pela internet, esse era o nosso tema geral: Senhor, lembra-te de mim. E ao longo desses dias deixa eu botar assim, ao longo desses dias, nós tratamos 4 temas e hoje nós vamos culminar com esse último aqui. Eu disse que hoje eu terminaria a história dos ladrões. Você se lembra que lá no Monte Calvário, quando Cristo é crucificado, quando aquela cruz é fincada no Monte da Caveira, Cristo vai ter ao lado direito e esquerdo 2 ladrões. Quem eram eles? Nós não temos esse registro na Bíblia, mas a tradição baseada no livro apócrifo de Nicodemos, que foi escrito no 4º século. Esse livro não compõe o cânon, ou seja, ele não foi incluído na Bíblia. Mas a tradição dos homens imagina que ele seja válido, nós não aceitamos isso. Mas esse livro diz quem eram os 2. Um deles era Dimas e o outro era Gestas. A tradição diz que aqueles 2 rapazes eram irmãos. A mãe deles se chamava Adela. E essa mulher abandonou o marido e viveu como prostituta até o fim dos dias pelas ruas de Jerusalém. Então não é de admirar que aqueles 2 possíveis irmãos tenham ingressado juntos na carreira do roubo, de cometerem equívocos ao longo da existência. Mas ali chegara o momento final. Eles estavam sentenciados à morte. Mas sentenciado entre eles estava o nosso bendito Deus, Jesus Cristo, Deus em forma humana. Condenado também à morte, mas ele não merecia essa sentença. Jamais mereceu essa sentença. E naquele momento, enquanto um irmão caçoa, ridiculariza e ofende Jesus Cristo, o outro o repreende e faz essa súplica: Senhor, lembra-te de mim. Escrevendo sobre isso, Ellen White diz que esse rapaz foi um dos poucos a reconhecer Jesus. Naquele momento da cruz, o pai havia deixado o filho, embora estivesse ao pé da cruz. O Espírito já não falava com ele. Ele estava na cruz, sozinho. Era preciso que ele pisasse o lagar, conforme diz Isaías. Ninguém dos homens se achava com ele, e nem das forças celestiais. Ele enfrentou sozinho as forças do mal. Então, quando esse rapaz faz esse pedido, isso era, na verdade, um testemunho que aliviava o coração de Cristo. Porque, veja, em tese, ele nem precisaria dizer nada, porque Deus é sabedor de todas as coisas. Mas nós precisamos nos lembrar que naquele momento, Jesus não penetrava o pensamento de ninguém, senão por meio do Espírito. Então Jesus vai agonizando até o último momento,
pensando se de fato o grande sacrifício que ele realizava encontraria eco em algum coração, haveria alguma resposta positiva. E aquele rapaz se vira para ele e diz: Senhor, lembra-te de mim. Isso aliviou o coração de Cristo. O que eu quis trazer com esse tema geral, acompanhado com aqueles outros 4, veja, na quarta-feira nós estudamos sobre o amor eterno com que Deus nos amou. Ninguém sabia do projeto de salvação. Ninguém no universo conhecia o que era misericórdia. Porque Deus não precisa, até aquele momento, não precisara ser misericordioso com ninguém. Apenas criador e provedor. O que ele foi, sempre de forma abundante. A redenção, ele nos remiu. E a melhor e mais completa e mais contundente explicação sobre o que é remissão é o que se encontra no santuário. Foi a forma como Deus, de maneira didática, nos explicou o tema da salvação. E como nós aprendemos esse tema e fomos chamados para participar desse projeto divino nesse planeta, Deus então nos entregou às nações como profetas, porta-vozes do Senhor, nesse tempo final da história, para que o mundo saiba. E hoje, a promessa: eu não me esquecerei de ti. Então, voltando ao ladrão, antes de pedir que Jesus Cristo se lembre de você, saiba que o que ele declara na Escritura é que ele jamais se esqueceu, ou se esquecerá de nenhum de nós. Não é, portanto, que ele precise se lembrar. Ele não pode se esquecer. Quer uma prova disso? Abra sua Bíblia. Isaías. Isaías no capítulo 49. Antes da leitura, feche seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, nós vamos estudar juntos a Tua palavra. Não temos capacidade nenhuma para compreender o que está aqui, porque a Tua palavra é viva, penetra até o fundo da nossa alma. Mas para compreender a profundidade, a largura e a grandeza dos Teus pensamentos, nós suplicamos a presença do Teu Espírito, porque é Ele que de fato nos ensina. Então nós oramos em nome de Jesus, por iluminação nesta manhã. Amém. Isaías 49, nós vamos ler um verso. Verso 15. Está escrito assim: eu estou tendo uma ajuda ali, ó. A pergunta é essa: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Eu não sou mulher, mas há muitas mães aqui. E eu quero estender primeiro essa pergunta para você. Você não precisa responder em voz audível. Mas eu quero saber se seria possível você se esquecer, ignorar o filho que você gerou no ventre. Eu pergunto isso porque há muitas mulheres capazes de jogar os seus filhos na lata de lixo. E você já deve ter ouvido muitas histórias dessa, que quando acontece são veiculadas em rede nacional,
Porque essa é uma atitude que não se espera de uma mãe. Nós sabemos como são nossas mães. Eu vi há alguns dias a minha esposa, como avó, preparando alimento para os nossos netos. Eles estão conosco por 15 dias. E as mães normalmente preparam comida para cada filho, sabendo que aquele filho gosta. É para satisfazer essas crianças. Aliás, eu li certa vez um livro de um autor cristão, que eu me lembro, eu já disse isso aqui na igreja uma vez, mas eu vou repetir. E ele dizia assim: imagine se Deus tivesse resolvido criar o universo apenas em degradês de cinza. Ou seja, todas as cores iriam variar, do branco até o preto, passando em várias tonalidades de cinza. Deus poderia ter feito assim. E quem é que saberia? Ninguém saberia. Mas Deus preferiu colorir o mundo, porque Ele gosta do brilho que vê nos seus olhos. Quando você contempla um pôr de sol, com tantas cores, quando nuvens são banhadas pelos raios, que a gente nem sabe dizer quais são todas as cores que aparecem ali. Rosa, avermelhado, alaranjado, eu nem sei. Os homens não são tão bons com cores quanto as mulheres. Então Deus preferiu colorir o mundo. Sabe por quê? Porque Ele gosta de satisfazer todos os gostos. Ele não nos fez iguais. Ele não nos fez robôs. Ele nos fez livres. Para que os nossos olhos, para que os nossos ouvidos, para que o nosso tato, para que o nosso paladar detecte coisas diferentes uns dos outros. Outro dia nós estávamos no sítio que nós temos aqui, andando pelo pomar. Estava com alguns irmãos da igreja. Enquanto nós caminhávamos por ali, nós temos algumas frutíferas, nós saímos andando e procurando o que tivesse maduro para a gente comer. E ali havia laranjas, goiabas, figos, até pequenas maçãs, carambolas, amoras, enfim, havia lá uma porção de coisas. Mas às vezes a gente chegava a algumas dessas árvores e alguns frutos estavam podres, outros estavam com bichos, e outros estavam ótimos, e nós os saboreávamos com alegria. E eu fiquei pensando, e compartilhei isso com alguns que estavam ali, o que deve ter sido para Adão andar pelo jardim do Éden com Eva, quando aquele jardim foi plantado, e ali naquele lugar não havia frutas podres, não havia bichos em frutas, e elas foram criadas para não apodrecerem mesmo. E como Deus criou Adão já na sua maturidade, é bem provável que em toda aquela vastidão de árvores plantadas com seus frutos, estivesse tudo assim no ponto de ser colhido. Imagine o que foi aquele passeio. Por diversos dias, em abundância e com diversos sabores. E com cada sabor, Adão e Eva se deliciaram. Isaías começa o texto dizendo isso. Seria possível para uma mãe se esquecer do filho que ela gerou no seu próprio ventre? Você estaria disposta como mãe
a oferecer ao seu filho algo que vá fazer mal a ele, oferecer alimento podre. Ou normalmente as mães provam antes, para saber se não está frio demais, se não está quente demais, se é agradável, se é adequado. Isso é amor de mãe. Mas você precisa saber de uma coisa. Você precisa saber de uma verdade. O amor de mãe, comparado ao amor de Deus, é muito pequeno. É quase nada. E aí, Isaías termina esse primeiro verso dizendo assim: mas, ainda que a mãe se esquecesse do seu filho, eu, todavia, nunca me esquecerei de ti. Nunca me esquecerei de ti. Então não é que Deus precise se lembrar. Ele não pode se esquecer. Eu quero convidar você a avançar aí para o Evangelho de João no capítulo 14. Evangelho de João capítulo 14. Verso 1 e 2. Está escrito assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ponto. Veja só. Deus está ansioso por terminar a história do mal. O período em que o mal impôs os seus reveses e a sua tristeza e as vicissitudes à família humana. Deus está ansioso por terminar isso. O santuário é uma prova inequívoca, com as suas datas pré-estabelecidas. O santuário é a revelação direta de que Deus nos amou com amor eterno, de que Deus não se esquece de nós, e que Ele vai concluir o trabalho que começou. O santuário é uma explicação de Deus para todos os mundos não caídos, e para todos os homens, e para todos os anjos, de como é possível levar de volta para o céu gente ruim como nós. Gente egoísta, gente trapaceira, gente rude, gente desonesta, gente de palavras duras, ferinas. Como é que vai se levar uma pessoa como nós, que guarda rancor, que espera o momento certo de dar o troco, para viver nas cortes celestiais entre os anjos? Eles desconhecem esses sentimentos. Eles se assustam conosco quando o marido é indelicado com a esposa, quando a esposa é indelicada com o marido, quando um pai ou uma mãe despreparados dão um bofetão de qualquer maneira numa criança indefesa. Quando um sujeito sabe que tem um negócio para fazer e passa a perna no outro. Quando o sujeito é desonesto com a sua própria família. Quando o sujeito é desonesto no trabalho.
quando o sujeito é desonesto na igreja. Quando o indivíduo acha que para se projetar na igreja ou na vida, vale qualquer coisa. Como é que Deus vai levar para o céu gente assim? O santuário é a explicação de Deus. Cristo vem e vive primeiro fora do santuário, durante 33 anos. E enquanto ele vive fora do santuário, ele vive uma vida santa, sem nenhum pecado. E com essa vida santa, ele tece um manto de justiça. E é com esse manto que ele cobre a nossa imundície, aquilo que nós somos, com esses atos todos que eu enumerei. Enumerei apenas alguns. Eu poderia falar de pornografia, eu poderia falar de abuso sexual, eu poderia falar de diversos tipos de crimes que nós cometemos uns em relação aos outros. Mas no céu, a ordem é: ama o seu próximo, como você se ama a si mesmo. E seja completamente sujeito a Deus. Porque amar a Deus não é sentimento, sabia? Amar a Deus é obediência, é sujeição. Quem diz isso não sou eu, foi Cristo. Isso é João 14, verso 15. Se me amardes, guardareis as minhas ordens. Quais? Todas. Então Jesus viveu fora do acampamento uma vida justa. Aí quando ele entra no santuário, no pátio, ele, depois de nos entregar uma vida justa, ele nos entrega uma morte vicária. Ele morre no nosso lugar. E aí o mundo cristão inteiro morre, é sepultado na morte e ressuscita. E termina a fase dele na terra, e aí ele vai subir para o céu. Para o mundo cristão, quase todo, o processo da salvação termina aqui, na cruz. Isso é uma mentira, deslavada. O processo da salvação, ele nunca termina na cruz. Na cruz ele apenas tem o seu início. E Deus vai precisar explicar para Lúcifer e os seus anjos. Você se lembra que eles foram expulsos do céu? E por que é que eles foram expulsos do céu? Porque eles quebraram a lei, desobedeceram a Deus. E aí, Adão e Eva são criados. E o pecado, a transgressão, a desobediência a Deus é proposta a eles. E eles pecam. Qual o resultado? Expulsos do jardim. Espera aí. Será que Deus mudou de ideia? Será que Deus mudou a forma como ele vai agir? A Bíblia diz, pelo menos em 3 lugares, Malaquias: eu, o Senhor, não mudo. Nele não há mudança, não há sombra de variação. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre invariável. A mesma coisa. Então, espera aí. Como é que ele vai levar para o céu gente como nós? Ele morreu na cruz e o assunto está encerrado? Como é que vai ser a vida do crente? Deixa eu te mostrar esse texto que eu estava lendo aqui com você. Quero ler outra vez. 14, 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Pois eu estou indo para casa preparar-vos lugar. Ah, então nós entendemos o assunto. Quando Jesus ascendeu aos céus, ele se tornou um construtor. Ele foi construir casas no céu. E como ele é muito lento para construir, faz já uns 2000 anos que ele está construindo casas.
É isso que a Bíblia está dizendo? Não, não é. Se você for ao Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no verso 34, lá vai dizer que o reino nos está preparado desde a fundação do mundo. Então, que lugar é esse que ele foi preparar para nós no céu? Você já procurou saber isso? Dá uma olhada nisso aqui. Eu fui surpreendido ao estudar esse assunto um tempo atrás. Olha só, houve peleja no céu, isso é Apocalipse 12. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o seu lugar. Sabe qual é a palavra strong no grego que aparece lá? Essa aí, a 51:17. Agora, de forma quase inacreditável, essa é a mesma palavra que é usada em João capítulo 14, verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ou seja, o lugar que já não havia para os anjos caídos é o mesmo lugar que Deus foi preparar para os seus filhos. O que significa isso? A palavra é aquela lá, 51:17. Esse é um dicionário léxico do grego para o português. A transliteração é topos, lugar. E aqui, a palavra não é aplicação direta. Não é que não tivesse um espaço para os demônios ficarem lá no céu. Não é que não exista um espaço para nós irmos para lá. Não é isso. Esta palavra foi utilizada nesses dois textos como metáfora. Então, a explicação está ali no item 2, de forma metafórica. E ela significa o seguinte: a condição ou posição mantida por alguém numa companhia ou assembleia. Oportunidade, poder, ocasião para agir. O que significa isso? O lugar do qual os anjos foram retirados é porque eles já não se harmonizavam. Eles já não se encaixavam. Já não era próprio para a natureza que eles desenvolveram permanecer naquele espaço celestial. É quando, como você chega assim numa festa e você se percebe inadequado para estar naquele lugar. É como se você não coubesse naquele ambiente. Os anjos foram retirados de lá por essa razão. E os homens, para poderem ir para lá, Cristo subiu antes, há 2000 anos. E ele está organizando as coisas, porque nós não cabemos no céu. Mas você só vai entender isso com a teologia do santuário. Deixa eu passar uns slides aqui para frente, eu quero só te mostrar um texto aqui. Isso aqui. Veja, o papado, diz Ellen White no livro Grande Conflito, página 572. O que é o papado? Todo mundo sabe. É um poder religioso. Mas de acordo com Apocalipse 13, esse poder religioso age não na sua própria força. Quem está por trás e o movimenta como se ele fosse uma marionete, você sabe quem é. É o dragão. E o dragão é Lúcifer, o anjo que caiu do céu. Certo? E o que é que Lúcifer entrega à humanidade? Ele entrega um vinho. O vinho de Babilônia. Doutrinas falsas, espúrias, que deixam as pessoas desnorteadas. Desnorteada é sem norte. Ele não sabe se vai para o sul, para frente, para trás, para a esquerda, para a direita. Não sabe para onde ir, porque as doutrinas o colocam em confusão.
Então, olha o que escreve Ellen White. O papado está bem adaptado. Está preparado para as duas classes da humanidade, abrangendo o mundo quase todo. Por que quase todo? Porque tem um grupinho que não será enganado por isso, no momento final da história. E que grupo é esse? Um grupo especial, que traz o nome do Pai e do Filho na testa. Eles são os 144 mil. Eles pensam diferente do resto. Quais são os dois grandes ensinos que colocam a humanidade ladeira abaixo, em direção à destruição terrível do último dia? São duas ideias. Primeira delas, há gente que acha que é possível ser salva pelos seus próprios méritos. Vou te dar exemplo disso. Alguém que acha que dando uma grande soma de dinheiro na igreja, comprou um pedacinho do céu. Gente que acha que se subir uma escadaria de 1000 degraus de joelhos, comprou acesso a Deus. Gente que acha que se fizer uma grande peregrinação a algum lugar do mundo, resolveu o problema com Deus. Você conhece gente assim? Centenas de milhares. A nossa igreja, às vezes, pode estar vazia. Mas se você for a esses grandes locais que recebem peregrinos, eu vou te dizer uma coisa com sinceridade. Eles servem com o corpo muito mais do que nós servimos a Deus. Eles estão dispostos à própria mutilação de si mesmos, porque eles acreditam que, pelo seu próprio esforço pessoal, eles poderiam alcançar os céus. Mentira. Ninguém pode alcançar o céu por esforço pessoal. Não estou dizendo que esforço não seja necessário, mas o seu esforço não compra o céu. Segundo grupo, e esse grupo talvez seja o maior, é gente que acha que pode ganhar o céu com os seus pecados, continuar vivendo em pecado na terra, e quando Deus chegar, Ele que cuide de mim, Ele que tenha misericórdia de mim. Tem gente defendendo essa ideia foi defendida pelos nossos irmãos protestantes desde a Reforma. Sabia disso? Porque veja, é isso que eu estava dizendo, eles acreditam que a cruz representou o término da obrigação, a cruz salvou todo mundo. Isso é falso. A cruz não salva ninguém. A cruz é só o remédio. Mas se você não fizer uso do remédio de forma contínua, ele não vai curar o seu machucado, a sua dor, a sua ferida. Então a cruz aqui é onde você toma o remédio, mas com esse remédio você caminha em direção aos outros passos para dentro do projeto de salvação de Deus. A cruz não é fim, a cruz é início. É apenas uma das etapas do projeto. Você deve se lembrar de conhecer irmãos protestantes de diferentes confissões de fé, que às vezes vão à igreja, mas depois que volta da igreja, vai para o boteco, senta e vai tomar sua cervejinha, o seu uísque, a sua pinga, vai para o baile, vai para as noites, mas no outro dia volta para a igreja. Sabe por que é que eles agem assim? Porque do ponto de vista da teologia, eles acreditam que eles vão ser salvos nos seus pecados. E o grande risco que nós corremos como adventistas é de sermos infectados com essas ideias. É de imaginar que nós podemos viver a vida como estamos, como somos, e que quando chegar o momento final, Deus, na sua misericórdia, vai passar a mão na cabecinha de um, na cabecinha do outro, e vai falar: entra para a glória. Como é que ele justificaria isso para os anjos caídos?
vou matar os anjos, e você, mesmo com pecado, eu vou te poupar. Se você for a Naum, capítulo 1, verso 3, o profeta escreve que Deus não terá o condenado por inocente. E isso implica que ele também não terá o inocente por culpado. A alma que pecar, esta morrerá. Mas o que é que a teologia do santuário ensina para nós? Deixa eu voltar. Aqui. Olha só. Para entender como é que é o processo da salvação, não confie nos meus pontos de vista, eu sou um homem falho. E porque eu não confio na forma como eu penso, eu vou buscar como pensa o Senhor, através da revelação. Olha só, nas ofertas para o pecado, apresentadas durante o ano, havia sido aceito um substituto em lugar do pecador. Mas o sangue da vítima não fizera completa expiação pelo pecado. Apenas provera o meio pelo qual este fora transferido para o santuário. Quando Cristo morreu na terra, e ele sobe à presença de Deus, levando o seu próprio sangue, ele não resolveu para sempre, em definitivo, o problema do pecado, não. Ele levou o problema do pecado para as cortes celestiais. É isso que Ellen White está dizendo. É esse lugar, essa possibilidade de existência naquele reino que está preparado desde a fundação do mundo, que Deus foi negociar a nossa entrada. Entende? O texto continua, isso é Patriarcas e Profetas. Olha só, à porta do tabernáculo, o sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça do bode emissário e confessava sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel. Vamos parar aqui um pouquinho. Quando ela faz referência a isso, ela está falando do dia da expiação, que era a sexta festa. Ao longo da semana eu expliquei isso, não vou repetir tudo. Mas havia 3 festas no primeiro mês: a Páscoa, pães asmos e primícias. Aí depois de 50 dias, tinha a festa do Pentecostes. E aí no 7º mês eram as 3 festas finais. Tudo isso era símbolo da salvação. No 7º mês, a primeira festa começava no dia 1º. E ela durava 10 dias, 9 dias. Porque no 10º, quando a trombeta era tocada, já era para anunciar a segunda festa do mês, que era a sexta. A primeira festa do 7º mês, você se lembra, Levítico 23, era a festa das trombetas. Estavam anunciando que algo extraordinário estava chegando. E o que é que estava chegando? Que era a próxima festa, a sexta. Era a festa da expiação. Tudo isso era simbólico. Nos nossos dias, essas trombetas que tocaram, isso foi o movimento milerita. Centenas de pessoas aguardando a vinda de Cristo e ele não veio. Mas então, quando eles estão tocando as suas trombetas, chega o dia da vinda de Cristo e Cristo não vem. E então começa o dia da expiação, a partir de 22 de outubro de 1844. É isso que Ellen White está falando ali, ó. E aí, depois que Cristo deixa o santo, vai para o Santíssimo e termina o dia da expiação, nesse dia algumas coisas extraordinárias aconteciam. O sangue daquele cordeiro morto era trazido à presença do Pai. A glória de Deus se revelava aqui, no Shekinah.
E Cristo agora está lá, na presença de Deus, que está entre os querubins. Basta você ler Apocalipse 4, os seres viventes. Eles estão lá. E os livros estão abertos. E Ellen White diz que sobre as tábuas de pedra, as tábuas da lei, o sangue era respingado. Derramado aqui. Porque aquele sangue satisfez as condições e as exigências da lei. E aí, quando esta obra terminar, e eu dizia ontem que essa é a próxima folhinha a ser tirada do calendário de Deus, é quando Cristo termina a obra de expiação, ele vai deixar esse lugar. E onde ele vai? Ele vai à porta do tabernáculo. Ele vai sair daqui. Ele não desce à terra. Ele vem só até a porta do tabernáculo, nesse momento inicial. Ele desce com os seus anjos até o planeta, mas ele não pisa mais nesse planeta. Enquanto esse planeta não for renovado, transformado e purificado, conforme nos ensina Apocalipse 21. Então, à porta do tabernáculo, o que é que ele vai fazer? Ele vai tomar os pecados daqueles que pediram perdão a Deus verdadeiramente e vai colocar a responsabilidade desses pecados sobre o bode emissário. Você sabe quem é o bode emissário? Satanás. Vamos terminar aqui a leitura. E assim como o bode que levava esses pecados era enviado dali para o deserto, tais pecados, juntamente com o bode, eram considerados separados do povo para sempre. Este era o cerimonial efetuado como exemplar e sombra das coisas celestiais. Deixa eu repetir de forma direta e simples. Todos os pecados que você cometeu na vida, Cristo pagou o preço do seu resgate. Mas Cristo não permaneceu na sepultura. Alguém induziu você, vozes, levaram você a praticar esses erros. Muitas vezes você os praticou de forma inocente. Mas a partir do momento que você recebeu Jesus como seu Salvador, o pecado na sua vida passou a ser um acidente. E todas as vezes que você pecou, você chorou arrependido aos pés de Cristo, dizendo: Senhor, eu não queria magoar o seu coração. Eu quero viver em conformidade com a tua palavra. Me angustia desobedecer a tua voz. Eu sou sujeito, Senhor, à tua autoridade. Então, esses pecados, quando Cristo vier, esse maldoso anjo que sugere a rebeldia a todo o coração, ele será responsabilizado por isso. Agora, todo mundo aqui é inteligente. Você acha, vou te fazer uma pergunta, você aceitaria ser responsabilizado pelo crime de outro que continua tão criminoso como você mesmo? Jamais. Lúcifer só não vai botar o dedo na direção de Deus em riste e acusar Deus de injustiça se de fato você é um crente, é um cristão que abraçou o evangelho verdadeiramente. Se o pecado é algo realmente hediondo para você, e você luta para viver a sua vida em obediência aos céus, como é que alguém pode imaginar que vai entrar no céu com seus pecados? Que vai entrar no céu sem uma verdadeira reforma de vida? Que vai entrar no céu sem obedecer às determinações de Deus? É isso que Ellen White está dizendo que vai acontecer. Ela diz mais. São apenas 8 textos, tá?
Vivemos hoje no grande dia da expiação. Hoje é o nosso dia da expiação. O 10º dia do 7º mês, que era celebrado uma vez por ano, como adventista você sabe disso. Nós estamos vivendo esse grande dia há quase 180 anos. Desde 22 de outubro de 1844. E mais, eu preciso te dizer isso. Ontem eu falei um pouquinho, mas não fui tão incisivo como eu quero ser agora. A igreja adventista só foi chamada à existência porque todos os grupos cristãos, mesmo aqueles que surgiram da reforma, não agiram e não ensinaram de forma competente as verdades da Bíblia. Então Deus suscita um grupo para enunciar outra vez, em alta voz, representado por anjos voando pelo meio do céu, as 3 últimas mensagens. Temei a Deus, dai-lhe glória, chegou a hora do seu juízo. Babilônia vai virar um monte de destruição, porque eles estão ensinando doutrinas falsas, estão levando as pessoas a se embebedarem com o seu vinho. E a 3ª mensagem, cuidado, porque no final a humanidade se divide em 2 grupos. Os que têm o selo do Deus vivo e aqueles que estão marcados para sempre pelo sinal de Satanás. É isso. E isso precisa ser anunciado. Agora, qual é a verdade que aqueles queridos irmãos protestantes, gigantes da fé, como Martinho Lutero, como o Wycliffe, como João Hus, como Jerônimo, Tyndale, como é que eles não ensinaram de forma completa a salvação? Sabe por que eles não ensinaram? Porque eles não conheciam a teologia do santuário. Aquele mundo estava em trevas. É como se você permanecesse no porão durante a sua vida inteira. E quando você levanta a tampa para sair do porão e vai ver a luz do sol pela primeira vez, você quase que é cegado pelo brilho. Eles conseguiram ver muito pouco. Então Deus precisou suscitar, depois deles, uma nova geração, um outro grupo de crentes, que estaria habilitado a compreender de forma mais plena o projeto de salvação. É por isso que eles influenciaram as pessoas a imaginarem que a salvação terminava na cruz. Só que a salvação não termina, ela começa aqui. E aí o seu pecado entrou lá para dentro do santuário celestial. E agora ele precisa ser tirado de lá. No cerimonial típico, enquanto o sumo sacerdote fazia a expiação por Israel, exigia-se que todos afligissem a alma pelo arrependimento de pecado e pela humilhação perante o Senhor, para que não acontecesse serem extirpados dentre o povo. Isso significa o seguinte: se você não está vivendo hoje, no dia da expiação, uma vida de contrição, de arrependimento, de entrega, de devoção, de reforma, de transformação, de purificação, você e eu corremos o risco de sermos extirpados, afastados, lançados fora dentre o povo de Deus. É isso. Olha só, não sou eu que estou dizendo, gente, é a pena inspirada. De igual modo, todos quantos desejem, seja seu nome conservado no livro da vida. Alguém aqui quer manter o nome no livro da vida? Se você deseja isso, olha qual é a instrução. Devem agora, nos poucos dias de graça que restam, afligir a alma diante de Deus, em tristeza pelo pecado e em arrependimento verdadeiro. Sabe o que isso vai produzir? Não é pelo seu poder, mas é pelo seu desejo, é pela sua busca. Porque aquele que bate a porta terá a porta aberta. Não é para você buscar riqueza, não. Isso aqui é salvação. Aquele que pedir transformação de vida terá transformação de vida.
porque ninguém vai a ele e volta de mãos vazias. Os discípulos não eram melhores do que nós, os profetas não eram melhores do que nós. Mas eles foram transformados e avançaram de poder em poder. Por que razão? Porque eles se deram na mão do grande Redentor, o Salvador Jesus Cristo. Devem agora, nos poucos dias de graça que restam, afligir a alma diante de Deus em tristeza pelo pecado e em verdadeiro arrependimento. Isso é para nós. Agora veja isso. Os que estiverem vivendo sobre a terra, você está vivendo sobre a terra agora ou está dormindo? É um morto-vivo. Os que estiverem vivendo sobre a terra, quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, nós sabemos que se aproxima o dia, mas quando ele sair de lá, deverão, sem mediador, estar em pé na presença do Deus Santo. Não existe mais intercessão, não tem como mais perdoar você. O seu caráter tem que ter sido transformado. E esse é o processo que precisa acontecer agora. Suas vestes, quando aquele dia chegar, devem estar imaculadas, sem mancha. O caráter liberto do pecado, pelo sangue da aspersão, mediante a graça de Deus e seu próprio esforço diligente, uma combinação de forças. O poder de Deus e o esforço diligente que você exerce. Isso é obrigação sua. De que maneira você faz isso? Ore, estude, dedique-se a Deus, preserve a sua vida, obedeça o quanto você puder. Devem eles ser vencedores na batalha contra o mal. Veja, enquanto o juízo de investigação prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário. Lembra? Deus foi providenciar para você um lugar, uma condição de você viver lá. Então, enquanto ele realiza essa obra lá no céu, instantaneamente, você tem que ser transformado aqui na terra. Senão não adianta. Senão é como se ele estivesse limpando o gelo. Já ouviram essa expressão? Ele perdoa o adultério e você não se emenda. Você vai lá e comete aquele pecado outra vez. Você mente, ele te perdoa da mentira, você vai lá e mente de novo. Não. Cada vez que Deus nos perdoa, ele nos dá forças para a transformação. E eu vou te mostrar isso aqui. Esse poder não é nosso. Deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento de pecado. Você diz, mas isso é só Ellen White que está dizendo. Ainda que fosse. Mas a Bíblia diz também, você quer prova disso? Abra a Bíblia aí em Levítico, capítulo 16. Levítico 16. Levítico 16, verso 30, diz assim, olha, porque naquele dia, que dia é? Volta no verso 29, e isto vos será por estatuto perpétuo no 7º mês, aos 10 dias do mês. Então é no dia da expiação, na sexta festa. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Verso 34. E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados uma vez por ano. Ou seja, nós estamos vivendo esse dia típico. Estamos vivendo o antítipo.
estamos chegando ao fim. Olha isso. Nenhum de nós, nem o Pedro, nem a Maria, nem o André, nem o Janson, nem o pastor da igreja, nem o presidente da igreja mundial, ninguém, nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Irmãos, eu confesso a você, quando eu olho para isso, eu entro em desespero. Porque é impossível. Sabendo eu quem eu sou. Os pensamentos que às vezes me chegam à mente e eu preciso refutá-los rapidamente. Mas então, como é que é esse processo, Senhor? Como é que o Senhor vai realizar isso? Veja, cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Quando isto acontecer, então a chuva serôdia cairá sobre nós. Podia ser o inverso, né? Ele podia primeiro derramar a chuva, então a gente é purificado. Ele diz, não, primeiro você se purifica. Sozinho, Senhor? Como eu poderia fazer isso? Ele diz, não, há coisas que ao homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Você quer ver como que isso aqui acontece? Você consegue passar para mim esse slide? Está aí. Olha como que isso acontece. Santidade é um dom. Alguém que sabe o que é dom? Dom é presente, é dádiva. Santificação é presente de Deus por meio de Cristo. Mas como? Ora, os que recebem o Salvador tornam-se filhos de Deus. Eles são nascidos de novo, renovados em justiça e verdadeira santidade. Então eles são adotados na família de Deus e tornam-se semelhantes à sua imagem. De que maneira eu posso carregar a imagem de Deus em mim? A resposta está aqui. Mudados pelo seu Espírito de glória em glória. Ah, agora sim, Senhor. Não é comigo. Eu me esforço para me entregar. Mas quem vai fazer a obra em mim é o teu Espírito. É verdade. É isso mesmo. É o Espírito que vai fazer a obra. Só que o Espírito não consegue fazer a obra na vida do negligente. Você precisa se submeter a uma cirurgia cardíaca. O médico está lá. O aparato está pronto. A mesa de cirurgia está posta. Mas se você não comparece, ele não pode fazer nada. É assim que funciona. Jesus está na sua casa, disponível todos os dias, a qualquer hora. Mas se você não for para o canto da oração, se você não passar com ele algumas horas ali, abrindo a palavra, lendo a palavra, ouvindo Deus pela palavra e falando com ele pela oração, e sair pelo mundo como uma testemunha de Cristo, exercitando o seu coração transplantado, você não consegue participar desse projeto de transformação. É simples assim. A religião bíblica é uma religião de entrega permanente sem reservas. Aqueles que vivem qualquer outro tipo de religião, mesmo estando na igreja, serão surpreendidos naquele dia. Eles vão chegar para Jesus, eu já te disse isso. Eles vão dizer, Senhor, Senhor, fizemos algumas coisas. Ele diz, apartai-vos de mim. Vocês não viveram a religião como ela precisa ser vivida. Então o compromisso é muito maior do que aquele que nós assumimos até aqui. Aí a gente olha para os heróis da Bíblia e pensa, nossa, que bonito que era Davi. Interessante a vida de Daniel, de José. Meu irmão,
A Bíblia não dá os detalhes de quanto tempo aqueles homens passaram de joelhos e lágrimas, e buscando o livramento do Senhor. Jacó, Isaac, Ezequias, Jeremias, Isaías, eles não estão aí na galeria dos salvos à toa, não. Isso agora é meu. Isso não está escrito em lugar nenhum. Mas eu penso que só alcançarão o céu aqueles que buscarem ao Senhor com suor e lágrimas. É preciso de muito mais tempo do que aquele que você tem dedicado, querido. Quantas horas? Aliás, não. Quantos minutos na correria, quando você sai de manhã para ir para o trabalho? 2 ou 3, uma oração breve. Uma oração sobre a comida, que a gente nem termina de pensar as palavras que disse e já está engolindo. E à noite, no cansaço, Senhor, tenha piedade de mim, eu trabalhei demais hoje, eu vou dormir. Eu sei que o Senhor entende. Querido, se você quer verdadeiramente o céu, é preciso que o Espírito de Deus realize uma cirurgia transformadora no seu coração agora. Quem fala dessa cirurgia não sou eu, é a Bíblia. Tirar um coração de pedra e enxertar no lugar um coração de carne. Isso é uma nova mente. Agora, tem um grupo que vai cantar, eu quero concluir, quero pedir que eles entrem. Esse é o último slide. Veja, a morte de Cristo assegurou a destruição daquele que possui o poder da morte e que foi o originador do pecado. Quando Satanás for destruído, não haverá ninguém para tentar um outro a pecar. A expiação jamais necessitará ser repetida. E não existirá o risco de uma nova rebelião no universo de Deus. Você sabe por quê? Que não há nenhum risco. Porque todo mundo que vai subir desse mundo para lá, decidiu que não quer viver em harmonia com os princípios das trevas. Eles fogem do conceito de Lúcifer. E você sabe quais são os conceitos de Lúcifer. Seja egoísta. Se você quer o lugar do primeiro banco, chegue antes e empurre quem chegar depois de você. Afinal de contas, você tem o direito. Mas Jesus ensinava: se você quer chegar num lugar e não ser surpreendido por alguém te chamando a atenção, sente no último lugar. E então poderão conduzir você à frente. Se você quer a melhor posição na empresa onde você trabalha, se você quer a preeminência na igreja onde você serve e adora a Deus, se você quer ter autoridade na sua família, com os seus filhos, com o seu cônjuge, seja como os seres celestiais. Sirva mais do que você é servido. Permita que Deus realize em você a obra definitiva e transformadora. O santuário é só isso, mas é tudo isso. Sabe por quê? Porque ele assegurou pela morte. A porta que se abriu, ela estava com o trinco fechado pelo lado de dentro. Ninguém podia entrar lá. Estavam todos condenados à extinção. Mas ele veio e pagou o preço do resgate. E agora ele exige que você se permita transformar. E então, quando ele vier segunda vez com poder e grande glória,
Ontem eu falava com uma querida irmã que ia saída da igreja. E ela me contava da luta dela com o filhinho, que é autista. E ela me disse, ao longo da semana, enquanto você pregava um dia, eu chorei. Eu não conseguia nem falar. Porque eu pensava o mal que foi lançado nesse mundo por causa do pecado. Mas, queridos, não é que a gente não possa olhar para a tragédia, mas nós precisamos olhar com cabeça erguida, sabendo que a esperança está raiando no horizonte. E quando ela se concretizar, nós viveremos para sempre num lugar que Ele foi preparar. E esse lugar será consonante com o tipo de vida que você quer viver, porque você está se preparando para essa vida aqui e agora. Vamos ouvir o hino. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro
de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Vocês podem ficar aqui à frente. Eu quero a sua atenção só para uma pequena frase que eu vou dizer. Se você se esquecer de tudo dessa semana, não tem problema. Mas há um aspecto em tudo que eu disse que eu quero frisar para você. Como adventistas do sétimo dia, nós somente fomos chamados à existência por uma razão, que está implícita na mensagem dos 3 anjos, que tem que ver com o Evangelho eterno. Enquanto o mundo ensina que a cruz é o fim de tudo, e que isso é justificação pela fé, isso é falso. A verdadeira justificação pela fé é aquilo que, como adventistas, nós ensinamos: que Cristo nos deu ampla provisão, mas que Deus só poderá justificar verdadeiramente uma classe de pessoas: aquelas que, enquanto o trabalho de remoção dos pecados está acontecendo no santuário do céu, esses pecados estão sendo retirados do seu coração aqui e agora. Se isso não acontecer, o evangelho que você segue é um evangelho falso. Nós fomos chamados para ensinar isso. Justificação pela fé não é cruz. Justificação pela fé é o santuário inteiro e a remoção no nosso coração daquilo que nos separa de Deus, que é o pecado. Se você pode, coloque-se de joelhos. Vocês podem ficar de pé. Querido e amado Senhor, obrigado pela revelação da Tua palavra. Nós precisamos descansar
no teu espírito. Porque quando o Senhor promete que é o teu espírito que nos fará alçar caminhos mais altos, de glória em glória, pelo poder que há no Senhor, nós não resistimos a essa ideia. Nós cremos no teu poder, porque o teu poder é maior do que o pecado que habita no nosso coração. Então nós entregamos o nosso coração ao Senhor, para que ele seja mudado e transformado. E quando isso acontecer, a tua promessa vai se cumprir. O Senhor espera ansiosamente que o caráter de Cristo seja reproduzido no seu povo. Então Ellen White afirma que quando isso acontecer, o Senhor virá para reclamá-los como seus. Pai, eis-nos aqui, impotentes, mas ajoelhados no altar. Realiza em nós o teu desejo, porque nós oramos no nome daquele que vive, que reina para todo sempre. Amém. Amém.